Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Oh, aleluia. Santo para sempre. Oh, aleluia, Jesus. Eu ouvi algo que me tocou. E o irmão Evandro, quando abriu, ele disse assim: olha para o seu irmão e disse: que bom que você veio. Eu quero repetir algo que eu ouvi também, gostei muito, irmão. Não digo nem que é de Deus, mas se você sentir que deve dizer, diga também: ainda bem que eu vim, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Cordeiro. Oh, aleluia. Ainda bem que eu vim. Eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus tem uma palavra para tratar conosco, para falar no nosso coração. Ele começou a falar desde a abertura, falou conosco no primeiro louvor. Eu creio que o Senhor há de me usar para falar contigo. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Oh, aleluia. Glória a Deus, Jesus é bom. Mas quando alguém disse, o Senhor é bom, ele disse, ele é tão bom, irmãos. Ele disse, bom é meu Pai, está no céu. Sobretudo humilde, tão simples, que precisou de um sinal para eles identificarem quando Judas ia trair. Tão simples, tão discreto, tão poderoso, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar algo com os irmãos a respeito sobre nós. Porque eu tenho dito, eu insisto nisso, de que tudo vem de Deus, a palavra do Senhor confessa isso, que tudo vem dele, tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas muitas vezes nós nos perdemos quando o Senhor nos capacita, quando o Senhor nos faz prosperar. Muitas vezes na nossa caminhada nós achamos que tem algo de bom em nós. Nós temos aprendido aqui na Escola Bíblica sobre a natureza caída. Se não me engano, a expressão é Sardes. Nós aprendemos na terça-feira, fiz uma anotação aqui falando sobre a nossa natureza pecaminosa. Então, quando eu faço algo de mal, de ruim, sou eu mesmo. E quando eu faço algo de bom, é Deus. Aleluia. Vamos à leitura. Aleluia, Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Não mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Aleluia. Então a expressão, se eu faço algo de ruim, é de mim, irmãos. Eu tenho uma natureza caída, tendenciosa a errar, a pecar. Então quando acontece algo nesse sentido, sou eu. É de mim. Mas quando eu faço algo de bom, a glória é dele. Aleluia. 3 pontos eu queria falar com os irmãos a esse respeito. Significa reconhecer nossas fraquezas. Mostra o quanto precisamos de Jesus quando nós falhamos. E nossas virtudes, nossas qualidades devem apontar para Cristo. Aleluia. O primeiro ponto é: minha natureza ainda precisa ser tratada.
Romanos 7,18, abra por favor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Oh, aleluia. Paulo reconhecia que havia uma luta dentro dele. Nós também lutamos e temos aprendido e falamos antes de ontem, na terça-feira, repetidas vezes a respeito dos nossos comportamentos antes de Jesus e que nós lutamos todos os dias por ele, contra eles. Muitas vezes o orgulho, a inveja, a falta de perdão, os pensamentos que não agradam a Deus. É uma luta constante dentro de nós todos os dias. A carne tendenciosa, o pecado e o Senhor fazendo a sua obra para que nós andemos em novidade de vida. Eu quero abrir um parênteses para lembrar sobre algo que eu ouvi quando uma empresa me contratou, depois que eu voltei para Jesus, isso perto de uns 20 anos atrás. Eu me lembro bem que depois de ter caminhado uns 15 anos longe de Jesus, eu me lembro que depois de ter errado muito, de ter caído muitas vezes, de ter falhado muitas vezes, e como foi desastrosa a minha caminhada longe do Senhor, eu me lembro muito bem que eu tomei uma decisão e fiz um voto com Deus. Eu disse para ele: Senhor, eu hei de te honrar. Quando o Senhor me abrir as portas, eu vou dizer para a empresa que eu estaria disposto todos os horários, menos aquele que comprometia a minha comunhão com Deus, com a igreja, com os horários de culto. E eu cheguei para uma entrevista e disse isso. E o dono da empresa, aliás, já estava decidido a nem voltar para ir para o mercado. Na época eu trabalhava em supermercado, mas um ex-supervisor meu me viu e aí me convidou para voltar, e aí me fez uma proposta relativamente boa, e eu então coloquei essa decisão, e o dono aprovou e falou: não tem problema, nós vamos acertar, e acertamos. Porém, quando foi a minha vez de contratar, ele disse assim: olha, só que tem um porém. Você me falou que você voltou para Jesus, você se converteu. Ele falou: mas as experiências que eu tenho aqui com cristão não são boas. O Senhor, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falava comigo e tratava comigo da nossa responsabilidade. As pessoas estão nos olhando. Por mais que a gente ache que não, as pessoas estão nos reparando, estão prestando atenção nos nossos comportamentos. Então nós precisamos andar como servos de Deus. Nós precisamos ser a expressão de Jesus. Então, mais do que falar, nós temos que agir da maneira como o Senhor vem se agradar. Nós precisamos, quando honramos um compromisso, cumprir o compromisso. Se nós pedimos a alguém um crediário, nós precisamos religiosamente cumprir com aquilo. E se houver algum problema no caminho, nós temos que ir lá e dar a satisfação, e explicar, e negociar, fazer de maneira que a gente venha honrar a nossa palavra. A palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Então, ainda que a gente tenha que perder, nós precisamos honrar. Depois disso, eu ainda tenho ouvido em algum lugar esse tipo de expressão. Que o crente, muitas vezes, ele não honra, fala que ele anda da mesma maneira que o ímpio. E nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Então a minha natureza
ainda precisa ser tratada. Tudo que o Senhor tem falado conosco, precisamos nos sujeitar à palavra, ler a palavra, e ainda que repetidas vezes, é dessa maneira que nós aprendemos. Quantas vezes nós não ouvimos uma palavra, e talvez por estar dispersos, já ouvimos tantos e sabemos, mas a palavra não entra, porque nós não damos lugar. Mas quando nós damos lugar, a gente percebe a obra acontecendo dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós percebemos o quanto nós precisamos dele. Quanto mais nós caminhamos com Deus, nós percebemos que não somos autossuficientes. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós damos lugar a Ele. E sabemos que a nossa caminhada sem Ele é desastrosa. Mas quando o Senhor, quando a gente dá o lugar, Jesus vai na minha frente, aí, querido, ainda que a princípio você não perceba, está produzindo um peso de alegria, um peso de glória, que lá na frente você vai olhar e falar, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Então persevera, porque o Senhor está fazendo a obra. Então, ainda que estejamos em alguns pontos, não como o Senhor gostaria, mas persevera. Nós temos tido ainda a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de mudar, de dar um bom testemunho. Onde nós estivermos, vamos fazer o melhor para glorificar o nome do Senhor. O segundo ponto é: o que há de bom em mim precisa apontar para Cristo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. Quando o Senhor nos capacita, faz algo e as coisas estão dando certo, cuidado que pode ter ali uma armadilha. Lembra de dar glória ao Senhor. E para eu não me estender muito mais, Ele precisa crescer em nós. E nós precisamos diminuir. Para que a cada dia que passa, eu passe mais despercebido e a glória se manifeste. E o Senhor passa a ser percebido. Ou seja, eu e você, nós precisamos expressar Jesus. Nós precisamos dar o verdadeiro testemunho de Jesus. Para que as pessoas queiram conhecer esse Deus. Esses dias até comentei com a pastora, estava lendo algo a respeito do segundo fruto, que é o fruto da alegria. Fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto, o amor. O segundo, o gozo, a alegria. Muitas vezes nós olhamos para o crente e às vezes o crente não parece muito feliz. Mas quando nós reconhecemos que habita em nós, nós não trocaríamos definitivamente a alegria que cresce aqui dentro por nada de mais rico, de mais belo nessa vida, nesse mundo. Nós perseveramos em Cristo e sabemos que nós estamos caminhando certo, que nós estamos caminhando com Jesus. E caminhando com Jesus, querido, ainda que tenha sofrimento, sofrimento não é sozinho. O Senhor passa conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. E caminharemos com Ele até o dia da grande vitória, até o grande dia do Senhor. Vem, se coloque de pé, vamos adorar. Aleluia.